A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, você está no curso de liderança e essa é a quarta aula da disciplina Introdução à Teologia. Nós estamos entrando nesse mundo de teologia e crescendo, creio eu. Mas a primeira coisa que eu gostaria de afirmar nessa quarta aula é sobre aquilo que nós chamamos de teologia angolana. Nós acreditamos que nós temos que ter uma teologia angolana. O que eu quero dizer com isso? Significa que nós vamos ter uma doutrina diferente do resto do mundo? Não, de forma nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. É que a construção de uma teologia é também a construção da comunicação. Então veja, nós precisamos de ter uma comunicação que vá atingir as pessoas que estão em Angola, mas não só em Angola, em África. Então, quando se fala em construção de uma teologia angolana ou uma teologia africana, não está nada ligado com o movimento africanista, tá? Com a ideia de que existe uma proposta racista, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando sobre apresentar as doutrinas da Bíblia ou a revelação bíblica de uma maneira que as pessoas compreendam ou que as pessoas entendam. Amém? Então é isso que nós, se você em algum momento vê alguns dos nossos professores falando sobre uma teologia angolana, uma teologia africana, tem mais a ver com, quer dizer, tem tudo a ver, tem só a ver, na verdade, com a ideia da comunicação, ou seja, da interpretação da Bíblia de uma maneira que seja perceptível àquelas pessoas que são os nossos receptores. Quem são eles? Vocês. Amém? Mas vamos continuar e nós vamos então seguir dentro dessa ideia do que é teologia. Nós já mostramos para vocês que a terminologia teologia vem de duas palavras gregas, que é theos e logos, né? O estudo de Deus, ou o conhecimento acerca de Deus, né? E nós vamos agora apresentar nesta aula um pouco mais sobre as divisões da teologia. Como você está na introdução à teologia, nós queremos que vocês conheçam as divisões da matéria acadêmica chamada teologia. Então, vocês vão ter que ver aí, vai aparecer aí na tela, tá? Vai aparecer essas divisões. Eu vou começar a falar aqui. Eu vou até ler alguma coisa aqui para você, mas eu queria que você prestasse atenção, então, nessas divisões dessa matéria que nós chamamos teologia. Eu só queria chamar a atenção que nos dias atuais existe uma nova ciência que está a nascer, que chama ciência da religião. Eu chamaria essa ciência de religiologia, para mim era melhor. Até eu tenho doutorado nessa área, né, de especialização. Mas ciência da religião não é teologia hoje, ok? Ela saiu da teologia, mas a ciência criou essa nova ciência moderna, que é ciência da religião. A diferença é que ciência da religião estuda religião e teologia estuda Deus. Aí você pode falar, mas dá para estudar religião sem estudar Deus? Dá, porque o homem inventou um monte de religião. Mas não será aqui o nosso ponto. Eu só quero que você conheça, porque é importante que você tenha esse conhecimento para você não ser enganado ou alguém chegar e falar e você não saber o que está sendo falado. Vamos então agora começar a tratar 9 estilos ou partes da teologia, que é uma matéria também acadêmica. E eu vou mostrar para você essas 9 partes, você vai começar a ver agora. Vai aparecer na sua tela o nome dessas teologias. A primeira é o que nós chamamos de teologia natural. São 9 partes que nós podemos dividir. Alguns dividem a teologia em 5 partes. Eu vou mostrar isso depois, mas nós vamos fazer uma abordagem mais ampla. Seriam 9 partes. A primeira é teologia natural. O que é teologia natural? Eu vou ler o conceito para você de cada uma dessas partes da teologia. A primeira é, teologia natural é o nome dado à ciência que se baseia
unicamente nos fatos que se referem a Deus e o universo que se encontram revelados na natureza. Então o que é uma teologia natural? É uma teologia que se faz sem a Bíblia, mas porque a Bíblia autoriza. Como é que funciona isso? Veja, a teologia natural é olhar para o universo, olhar para a criação e procurar Deus na criação. Porque a criação revela Deus. Mas veja, tudo que a ciência pode perceber, todo teólogo que atua e tenta entender Deus por meio da ciência, ele tem que considerar que a sua revelação só é verdade se está de acordo com a Bíblia. Porque se ele descobrir alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, não descobriu a verdade, porque a verdade não, porque a Bíblia não é contra a verdade natural de Deus. Então preste atenção, a teologia natural ela trabalha isso. Se você quer ter um pouco mais de conhecimento acerca desse tipo de teologia, eu te recomendo, você entre na internet e estude uma linha da ciência que chama design inteligente. O design inteligente é uma linha de cientistas de todas as áreas da ciência que são cristãos. E eles, dentro da área deles, eles começam a mostrar que Deus existe. Por exemplo, você pega um matemático. Aí o matemático começa a fazer cálculos para mostrar que Deus existe através da matemática. Você pega, por exemplo, um físico, um químico, um linguista, alguém que é da área da biologia, qualquer área que seja, e ele começa a fazer estudos na ciência e começa a falar, mas peraí, Deus está aqui. Na verdade, a ideia do design inteligente é que toda a criação foi feita por um design, ou seja, tem um artista que se chama Deus, que desenhou tudo, tudo foi criado por ele. E a maioria dos cientistas hoje, principalmente dentro da teologia natural, falam que toda a criação tem a assinatura de Deus. Qual que é a assinatura de Deus? A Trindade. Em todo lugar que você for, você vai ver 3. Por exemplo, os estados da água são 3. Se você pegar o homem, teoricamente o homem é 3, espírito, alma e corpo. Se eu fosse entrar nesse aspecto, basicamente todos os sistemas são trinitários. Em vários e vários pontos, eu não vou entrar em todos esses pontos, quem quiser estudar, pode estudar, é uma área chamada teologia natural. Assim, o segundo estilo da teologia é a teologia sobrenatural ou revelada. Ela designa a ciência que se baseia unicamente aos fatos que fazem referência a Deus e o seu universo e foram revelados na Bíblia. Então preste atenção, essa é a ideia de que existe uma teologia que estuda o sobrenatural, tá certo? Então é um segundo estilo de teologia, teologia natural, teologia sobrenatural. O terceiro aspecto, ou estilo, ou divisão da teologia, é a teologia bíblica. E vocês vão ter aqui nesse curso uma introdução à teologia bíblica. A teologia bíblica, que está basicamente em todas as academias teológicas do mundo, na verdade muitas academias são até, a maior parte das suas disciplinas são da teologia bíblica, é a ciência que tem por objetivo investigar a verdade a respeito de Deus e seu universo, tendo em conta o desenvolvimento ordenado do conteúdo da Bíblia, tendo em conta o ambiente histórico apresentado nos diversos livros da Bíblia. Em outras palavras, a teologia bíblica conserva a verdade bíblica conforme foi originalmente apresentada em sua proclamação profética e histórica. Então, a teologia bíblica é o estudo livro a livro. Então, por exemplo, tem disciplinas em academias, né? Eu vou fazer uma disciplina só sobre Gênesis, ou só sobre Efésios, ou só sobre Romanos. Isso é teologia bíblica. Pode-se também fazer as grandes divisões da Bíblia, por exemplo, Pentateuco, livros históricos, evangelhos, ou pode fazer também até a grande divisão da Bíblia, panorama do Novo Testamento, panorama do Velho Testamento, né? Isso é o que nós chamamos de teologia bíblica. É lógico que eu estou dando para vocês só uma visão panorâmica, né? Para vocês terem uma noção e depois que vocês saírem desse curso, vocês poderem falar, eu sei como é que divide a teologia. Vamos agora para quarto estilo, quarta divisão da teologia. É a teologia
em si mesmo, é a teologia da Trindade, né? Alguns preferem considerar que a teologia da Trindade é teologia sistemática, então alguns nem fazem essa divisão. Mas para alguns, de uma forma geral, nós temos também a teologia da Trindade. Essa é a ciência teológica que ocupa-se no estudo específico da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sem fazer referência às obras relacionadas a cada uma das pessoas da Trindade. A quinta divisão da teologia, né, é a teologia histórica. É a ciência teológica que estuda o desenvolvimento histórico da doutrina bíblica e preocupa-se principalmente com as mudanças sectárias distintas e afastamentos heréticos da verdade bíblica que aparecem na era do cristianismo. Então a teologia histórica ela já tem uma abordagem de estudo dentro da teologia em que se procura entender a história da construção da doutrina. Quer dizer, a doutrina foi sendo construída durante a história da igreja e foi acontecendo várias revelações, inclusive várias heresias. E aí então essa teologia faz esse estudo histórico, analisando. Para isso tem que se ter o estudo da história mesmo, por exemplo, a história da igreja, a história de Israel, né? Especificamente aqui em Angola, em África, deveria ter o estudo da história da igreja em Angola, a história da igreja em África, né? Porque quando você faz o estudo histórico, você então vai começar a perceber como foi construído aquilo que é a doutrina. Porque cada lugar no mundo tem ênfases doutrinárias. Então ela vem do estudo da teologia histórica, que é o quinto estilo que nós apresentamos aqui. O sexto estilo é a teologia dogmática. Eu estou a ler aqui o conceito, eu queria que você prestasse atenção, né, do conceito para você tentar entender. E se você não entender, você para e ouve de novo. Teologia dogmática, que alguns também chamam de teologia sistemática. Na verdade, a teologia da Trindade, a teologia dogmática, a teologia sistemática para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Mas especificamente a teologia dogmática, quando é dividida dessa forma, é a ciência que se ocupa no estudo das principais doutrinas da Bíblia, considerando-as como verdades teológicas que devem ser defendidas com certeza e precisão. Em outras palavras, a teologia dogmática é o estudo das doutrinas essenciais que servem para orientar a vida do cristão através dos princípios bíblicos. Se você fizer uma comparação, basicamente, teologia dogmática é a mesma coisa que teologia sistemática, né? Então poderia só o termo ser diferenciado, né? Então nós poderíamos chamar teologia sistemática como a maioria das academias chamam. Teologia sistemática é o estudo sistemático dos temas da Bíblia, né? Então nós temos 10 grandes temas da Bíblia, né? Conforme a teologia dogmática ou sistemática. Mas vamos continuar e vamos ver mais 3 para nos completar as 9 estilos da divisão da teologia, que é a teologia prática, também chamada teologia pastoral. Teologia pastoral é a ciência teológica que trata da aplicação da verdade no coração do ser humano. Desse modo, a teologia prática tem como objetivo de estudo a vida cotidiana do cristão a partir da praxis bíblica e cristã, procura aplicar verdades bíblicas na vida do cristão. Então o que é a teologia prática? Nós pegamos o conhecimento que nós temos paralelo da ciência e aplicamos à teologia. Então, na área da teologia prática é que você vai ter outras ciências, como por exemplo a hermenêutica, né, que é o estudo da interpretação, a homilética, que é o que? A oratória, né, o estudo da oratória, para se poder pregar de uma forma que seja compreensível, né, porque tem gente que às vezes prega e a gente não entende nada. Então tem que se ter um estudo de oratória. Mas aí tem também a linguística, né, que nós temos que estudar com a gramática, e especialmente o estudo das línguas originais, né? Então tudo isso faz parte da teologia prática. Nós temos também a teologia contemporânea, que tem como objetivo de estudo o contexto,
a partir dele procura transmitir as verdades bíblicas atemporais, traduzindo-as numa linguagem compreensível para as pessoas do seu tempo. A teologia contemporânea é também uma resposta adequada e oportuna para os problemas dos seres humanos, que se levantam a cada tempo, contexto e cultura, e que clamam por uma resposta oportuna da teologia cristã. Então é um estudo que está acontecendo hoje na teologia. Quer dizer, o que é a ênfase hoje? Quais são as doutrinas que estão hoje realmente sendo o que é chamada a atenção para o mundo? E nós temos também a teologia especulativa, que muitos até rejeitam isso dentro da teologia, mas que seria a teologia dentro da área da filosofia. Então é também chamada de teologia filosófica. É a verdade teológica defendida no terreno abstrato, que é parte da sua importância prática. Então, já numa conversa da teologia com a filosofia. Então, a Logos decidiu fazer uma divisão em cinco partes, né, que são inclusive as áreas da Logos, né, tentando assim diminuir dessas 9 para 5. Quais são essas partes? É a teologia ministerial, que ela também é um pouco de teologia contemporânea, certo? E também um pouco de teologia filosófica, colocando a teologia na prática. Nós temos disciplinas, e vocês têm algumas disciplinas aqui nesse curso de liderança. A teologia sistemática, que pode ser a dogmática, né? E que trata basicamente também de trindade, que trata basicamente de doutrinas. A área da ciência da religião, que já seria um pouco de teologia prática, para a gente poder trabalhar um pouco sobre apologética, a gente trabalhar religiões comparadas, né? Então é dentro desse assunto a história das religiões. E a teologia bíblica, que é da teologia bíblica. A área da teologia de missões, que a gente gosta de destacar, que é bem teologia prática, que é o ID, né? Que tem que ter então um estudo da Bíblia acerca da ordenança do ID. E a teologia histórica, né? Então dentro da Logos nós decidimos fazer essa divisão em áreas, né? Mas basicamente então você poderia dividir isso em 5 partes: a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia prática, a teologia histórica e a teologia ministerial. Amém? Então seriam 5 partes que poderíamos dizer. Agora vamos entrar um pouco dentro da concepção da teologia sistemática, para vocês terem um pouco de conhecimento sobre a teologia sistemática. Teologia sistemática é a doutrina, é estudo de doutrina. Vocês vão ter uma introdução à teologia sistemática aqui nesse curso. Eu vou só dar uma ideia geral, tá? E ler aqui uns conceitos, só introdutórios, porque depois vocês vão estudar mais sobre isso. Tem um teólogo chamado Schaffer que diz que a teologia sistemática é uma ciência que segue esquema de ordem humana. Então é como se você sistematizasse a Bíblia em temas. Você cria temas, vê os temas principais, e aí você vai criando, nesses temas, você vai criando as doutrinas. Toda igreja tem que ter criação de doutrina. Ou seja, toda igreja tem teologia sistemática. Não existe igreja nenhuma que funcione sem teologia sistemática, ou seja, sem um manual de doutrinas. Agora, o que é doutrina? Vamos lá, eu vou ler um conceito para você. Doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de um tópico específico, ou seja, um tema. Por exemplo, Cristo. O que a Bíblia diz sobre Cristo? Você tem que ver de Gênesis a Apocalipse tudo que fala sobre Cristo. Salvação. O que a Bíblia diz sobre salvação? Que a gente chama em teologia soteriologia. Tudo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre salvação. Então isso é doutrina. A teologia sistemática, então, ela é uma forma organizada de se tratar temas que estão na Bíblia. Por isso que é uma linha de estudo teológico ou de estudo bíblico, porque você começa a estudar por temas. Nós temos os grandes temas, que são 10, mas tem os subtemas, que também merecem o estudo específico. Então você vai ver aí na sua tela um método científico. Se você fizer uma pequena análise, você vai ver aí que a teoria científica, ela se baseia
primeiro na observação. Veja aí, observação, que é uma observação sistemática, controlada. Depois você passa para os fatos, que são verificáveis. Então você observa os fatos e aí você cria as hipóteses. Essas hipóteses são testáveis e podem ser até falseáveis. Mas você tem que ter o início da hipótese. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo, professor, com relação à teologia? É porque a nossa mente é humana. Nós somos humanos, é assim que nós trabalhamos, é assim que a gente constrói conhecimento. A gente observa o fato e aí cria a hipótese. É assim que nós somos, inclusive na construção de doutrina. E aí você tem então aquilo que a ciência chama de teoria científica, né? Que é o conjunto daquilo que você observou, dos fatos e das hipóteses que você tem. Você tem uma teoria. Quando você tem essa teoria, eu estou olhando tudo para esse sistema que você está vendo aí do método científico, tá? Você tem as implicações, que são o quê? As conclusões. Diante das conclusões, você vai fazer experimentos. Aí você pode falar assim, mas eu consigo fazer experimento isso na teologia? Claro que tem. Por quê? Porque a partir do momento que você percebe uma realidade, uma doutrina bíblica, você tem que ver lá na prática. Você começa a pregar e aí você percebe se você está falando bobagem ou não. Por quê? Porque ela tem que funcionar, porque se não funciona, não é verdade, porque toda verdade funciona. E aí você faz experimento e você tem que analisar e vai criar novos fatos. E aí então você vai ter os resultados finais que vão corroborar com aquela teoria que você teve, e aí você vai confirmar a sua teoria ou você vai ter que reciclar suas hipóteses e criar uma nova observação. Bom, isso vai ficar aí, se você puder depois com calma olhar, esse é o método científico que pode ser usado em qualquer área da ciência, inclusive na área humanas, né? Que no caso pode ser filosofia, mas pode ser também teologia. Então fica aí esse conhecimento para você, você pode usar, você pode não usar, mas é assim que a mente humana funciona. Isso já foi estudado pela psicologia e é assim que nós funcionamos. Nós trabalhamos assim, nós observamos, nós experimentamos e nós concluímos. E se nós concluímos algo que percebemos que é errado, nós observamos de novo. Agora vamos continuar. Dentro da área de ciência, tem muitas ciências, né? Tem a ciência especulativa, como a matemática, as ciências naturais, como a biologia, a geografia, a geologia, a botânica, como as ciências sociais, que no caso nós estaríamos dentro, né? Como teologia, que é história, sociologia, antropologia, psicologia, e temos também as chamadas ciências cognitivas, que é a filosofia, a linguística, a neurociência. Então essas são ciências e nós estamos no meio disso tudo. Na verdade, como eu disse no início, a base de toda a ciência na Idade Média era a teologia. A teologia, na verdade, poderia ser chamada a mãe de toda a ciência, porque tudo provém de Deus. Tudo é Deus que é o conhecimento. Se você quer ter conhecimento, você tem que olhar para Deus, ou para a revelação de Deus, que é a criação. E dentro da teologia nós temos muitas linhas, nós não vamos estudar aqui, eu só queria que você soubesse, né? Porque nós somos da linha pentecostal. Dentro da linha pentecostal tem a linha neopentecostal, que é basicamente o movimento da fé, né? Mas nós estamos dentro de uma teologia maior chamada teologia reformada, né? E tem outras construções de teologias, nós não vamos entrar aqui, né? Talvez alguma coisinha de estudo, mas tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da missão integral, ou missão holística, como é chamada aqui em África, né? E tem muitos estudos que você poderia entrar dentro disso, e tem até a questão da teologia católica, mas ela nós rejeitamos. Ela foi basicamente formada por um teólogo chamado Agostinho, né? São Tomás de Aquino, quer dizer, Tomás de Aquino, né? E Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, foram os grandes formadores da teologia católica, que, por sinal, nós sabemos que por causa daquela influência com a filosofia platônica, ou seja, do filósofo Platão, começou a trazer muita confusão para a igreja. A gente sempre costuma dizer, cuidado, a construção de qualquer teologia tem que sempre olhar para a Bíblia Sagrada, porque quando você começa a olhar para outras filosofias,
Isso é perigoso. Eu só queria, antes de terminar essa aula, que é a quarta aula aqui da disciplina Introdução à Teologia, fazer uma ênfase, e eu quero mostrar isso também no quadro, então você vai ver aí no seu quadro as verdades da teologia reformada, que também são bases até também da nossa instituição teológica Logos, e que basicamente todas as igrejas evangélicas e pentecostais acreditam. Aquilo que os reformados chamaram de 5 solas, ou 5 somentes. São eles, você pode ver aí: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Gloria. Isso é em latim. Vamos então entender o que são essas 5 solas, que em latim sola significa somente. Primeiro, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura ou a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vocês já ouviram isso, né? Isso é uma afirmação reformada, que basicamente todas as igrejas hoje evangélicas concordam. Os católicos não, porque os católicos acham que a palavra do Papa e do clero e as tradições têm a mesma autoridade que a Bíblia. Mas nós rejeitamos isso. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso a gente pode afirmar sola Scriptura. A segunda sola nossa é a sola Christus, ou seja, somente Cristo é o mediador e salvador da humanidade. Obra nenhuma salva ninguém, só Jesus salva. Então somente Cristo. Sola Gratia. O que é sola Gratia? Somente a graça é o meio de alcançar a salvação. Então só Jesus salva, mas somente por meio da graça. Não é por meio da lei, não é por meio das obras, é por meio da graça, que é de graça e que foi nos dada, e que nós não somos merecedores, porque ninguém é merecedor da salvação dada por Jesus Cristo através da redenção vicária dele na cruz do Calvário. A quarta sola é a sola Fide, ou somente fé, que é somente por meio da fé somos justificados, independente das obras e do mérito próprio. Então, eu só consigo alcançar a salvação, que é somente por meio de Jesus, através da sua graça, mas eu só consigo isso por meio da fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O quinto ponto é soli Deo Gloria. E aqui seria um dos pontos mais importantes para a gente se fixar, né? Porque hoje muitas vezes na igreja tem se esquecido dessa afirmação reformada. A glória é somente dada a Deus, pois Ele é digno de adoração. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. E tudo que acontece na igreja tem que ser para glorificar a Deus. A glória é somente de Deus. Se algum homem começa a adquirir glória, isso está confuso, isso está estranho. Veja, a gente poderia entrar dentro do estudo da teologia, ou da divisão da teologia, em outras áreas. Nós não vamos entrar, porque tem a teologia calvinista, né, com o estudo da predestinação, a teologia dispensacionalista e aliancista, com aquela ideia da lei e da graça, os estudos das dispensações. Mas nós temos também que tomar cuidado com algumas teologias novas que estão chegando aí, e eu vou falar só para você ouvir e ficar sabendo, e ficar, vamos dizer, atento, como por exemplo a teologia cessacionista. Nós, pentecostais, não somos cessacionistas, quer dizer, nós não cremos que cessou a atuação do Espírito Santo, mas tem igrejas históricas e ortodoxas que acreditam nisso. E também cuidado com a teologia fundamentalista ortodoxa, porque muitas vezes ela é tão conservadora que ela rejeita a atuação do Espírito Santo. E pior, a teologia liberal. A teologia liberal é uma teologia que está crescendo no nosso meio, tem muitos autores até com livros, então olhe sempre quem é que escreve o livro, tá? Porque tem teologia liberal que acha que a Bíblia não é a verdade, que a Bíblia é um livro de fantasia. Então ela é mais uma metáfora do que uma verdade.
Mas tem outras que eu poderia falar aqui, a teologia da esperança, a teologia existencial, a teologia ecumênica, a teologia da libertação, que é mais do campo lá da teologia católica, mas nós não vamos abordar esses assuntos. Só quero que você saiba que existe isso, é um assunto que pode ser abordado, mas não vai ser a abordagem nossa aqui. Tudo é apenas uma forma de interpretar a Bíblia, portanto, é uma forma hermenêutica, né? Interpretação. Eu gostaria de lembrar que nós acreditamos que é necessária uma formação ministerial e também ter uma filosofia de interpretação hermenêutica. E isso você terá que construir isso na sua igreja, né? Ou com a sua igreja. E se você tiver algum tipo de pensamento sobre essa área, eu recomendaria que você procurasse seu pastor, que você estivesse junto com ele, que você estivesse analisando. Nós sabemos que muitas vezes, pela realidade ou do mundo atual, nós podemos ter saído de uma outra igreja e vindo para a nossa igreja, mas é sempre importante que você refaça a sua percepção doutrinária. Com quem? Com o seu pastor, com a sua liderança, porque senão depois você vai trazer o quê? Confusão para dentro da igreja, porque você não está sintonizado com a sua liderança. Nós sabemos que tem muitas academias que falam sobre teologia, tem a teologia superior, a Logos se coloca à disposição para vocês. A Logos é um sistema de padrão internacional, né? Nós temos aí disciplinas obrigatórias mínimas e horas-aula conforme o padrão internacional, e quem estiver fazendo a teologia na Logos pode validar. Agora, nós vemos aí outras instituições que apresentam teologia, mas esteja com muito cuidado, né? Vou formar entre os católicos. Tenha cuidado com isso, né? Porque você tem que procurar a verdade evangélica. Olhando para a Bíblia, nós temos o exemplo da escola de profetas. É isso que você está fazendo aqui, uma escola de profetas, né? Como Jesus, que usou os 3 anos e meio, né? E ensinou os seus discípulos. Amém? Então nós estamos a terminar agora mais uma aula, essa que é a nossa 4ª aula, né? E é da disciplina Introdução à Teologia, e nós esperamos que essas aulas estejam ajudando você a ser introduzido dentro do campo da teologia, e que você possa estar com o coração aberto. Como nós falamos lá no início para você, né? Você tem um coração aberto, você não esteja fechado para as mudanças, para um novo conhecimento, né? E agora, terminando, eu faço mais uma vez uma pergunta para você e espero que você tenha a resposta certa. Quem é o teólogo? Bom, se você está estudando a Bíblia, você já é um teólogo. Amém? Então tira essa ideia de que, é lógico, alguns teólogos têm credencial, outros não têm, mas nada mais é do que estudar a Bíblia Sagrada. Então aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia, terminando a 4ª aula, e nós estamos no curso de liderança da Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você em nome de Jesus, e lembre-se, como eu sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, amém.